Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Estamos juntos mais uma vez para aprender da palavra de Deus e estamos aqui com o objetivo de refletir sobre um dos assuntos importantes da vida cristã, que é a prática da oração. Essas reflexões que nós vamos fazer hoje são baseadas em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, e os conceitos etimológicos da palavra são baseados nas reflexões de William Barclay, um teólogo que se especializou no sentido das palavras do Novo Testamento. Nós vamos, então, observar que a oração como expediente normal, natural da vida cristã é, neste texto de 1 Timóteo capítulo 2, verso 1, citada de maneiras diferentes. Vamos ao texto. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. O texto prossegue, mas nós vamos ficar aqui nestas descrições da vida de intimidade com Deus, da vida de oração. Naturalmente, o apóstolo Paulo era uma pessoa de oração. Nas suas cartas, na sua forma de falar, ele vivia dizendo aos seus leitores que ele orava muito por eles, que ele orava a respeito da missão que Deus tinha lhe dado, missão evangelística, missão missionária, e que constantemente há relatos das suas experiências de oração pessoal com Deus. Por exemplo, aquele momento em que ele narra a busca por cura do espinho na carne, ele certamente fez isto por meio das orações. Mas é interessante a gente observar que quando ele escreve a Timóteo, ele está citando súplicas, orações, intercessões, ações de graças. A pergunta que se deve fazer é: isto é diferente? É uma coisa só? Então, na busca por entendimento dos significados desses termos, nós vamos hoje caminhar um pouco para refletir a respeito do que seja a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Vamos então ao próximo slide para ver aqui como acontece. Barclay vai dizer que nessa passagem há 4 palavras que significam a mesma coisa, que significam oração. E no entendimento de Barclay, não há uma grande diferença entre elas. O que há é uma característica de cada uma delas sobre a maneira de orar. Então, eu fiz esta figura aqui, designando os 4 termos. Súplica, que vem do verbo deomai, oração, proseuche, intercessão, enteuxis, e ação de graças ou ações de graças, que vem de Eucaristia. Se nós observarmos súplica, Barclay vai nos mostrar que esta palavra pode se referir a um pedido feito tanto ao semelhante como a Deus. A ideia fundamental é o sentimento de necessidade. A oração começa com esse sentimento
de necessidade e a compreensão de que não somos autossuficientes diante da vida. Sabemos que sem a ajuda de Deus, nós não somos nada. Precisamos da graça de Deus, por isso suplicamos. Muito bem. Eu trouxe aqui 2 exemplos. A súplica feita a um outro semelhante, a uma pessoa que pode nos ajudar, e a súplica feita a Deus, que a gente encontra nas Escrituras. A ideia fundamental é o sentimento da necessidade. Quando eu suplico, eu estou, na verdade, fazendo uma deprecação, eu estou fazendo um pedido, eu estou me utilizando do recurso da oração para mostrar a minha aflição e a minha necessidade. Então, muitas vezes nós encontramos exemplos. Eu selecionei alguns exemplos aí, espero que você veja bem, falando do caso de Esther, a rainha Esther, que tinha denunciado Hamã, o inimigo dos judeus, mas agora o rei já havia decretado que em determinado dia os judeus seriam mortos pelos seus vizinhos, os judeus seriam mortos por seus concidadãos. E o texto do capítulo 8 de Esther diz: então Esther voltou a apresentar-se ao rei, caindo a seus pés, suplicou com lágrimas que ele cancelasse o plano perverso de Hamã, o agagita, contra os judeus. Dá para observar, então, que a atitude de coração de Esther era uma atitude de dependência, era uma atitude de submissão, era uma atitude em que ela aspirava a graça do rei para com a lei que havia sido expedida. Um segundo texto agora fala do Senhor. O Salmo 34 vai dizer que o Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Ele os livra de todas as suas angústias. Salmo 34, verso 17. Observe aqui que a súplica envolve o clamar por socorro. A súplica envolve derramar o coração diante de Deus por conta das angústias que a gente sofre, não é? Um exemplo do Novo Testamento a respeito de um pedido, ainda que tenha sido a Jesus Cristo, Filho de Deus, mas naquele momento a compreensão daquele homem na multidão não era de que Jesus Cristo seria Deus. Mas o texto de Lucas capítulo 9 diz assim: um homem na multidão gritou: mestre, suplico-lhe que veja meu filho, o único que tenho. Ou seja, a angústia deste homem era tão grande e ele naturalmente viu que os discípulos de Jesus não conseguiam realizar coisa alguma. Então ele gritou, ele suplicou. Vejam esse sentimento de necessidade, a súplica envolve esse sentimento de necessidade. Em Hebreus capítulo 5, nós vemos Jesus, o próprio Jesus, abrindo o seu coração em súplica diante do Pai. Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte, e suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Dá para perceber aqui vários elementos que compõem a súplica. A súplica é uma oração, entretanto, ela é
uma necessidade manifesta, ela é uma dependência manifesta. É o reconhecimento da impotência pessoal. Quando nós nos aproximamos de Deus para suplicar, não é porque a gente queira que Ele faça a nossa vontade simplesmente. É necessário que a gente pense no fato de que sem Deus na nossa vida não há recurso. Isto mesmo, sem Deus na nossa vida não existe a possibilidade de nós fazermos a sua vontade, de nós realizarmos aquilo que Ele quer. É por isso que é importante que quando nós nos aproximamos de Deus, nós tenhamos um coração absolutamente humilde, que reconhece que Deus é soberano, que Deus é grandioso e pode receber e resolver nossas angústias e nossas necessidades. Mas vamos para o próximo termo. O próximo termo é oração. E Paulo, quando usa oração, naturalmente ele está falando do conjunto da obra. Ele está falando de toda a atividade de comunicação com Deus. Barclay afirma que a diferença básica entre a súplica e a oração é que a oração só pode ser dirigida a Deus, não a um outro ser humano. Há certas coisas que somente Deus pode fazer e pode satisfazer. Existe uma força que só Ele pode outorgar, um perdão que só Ele pode conferir, uma segurança que só Ele pode conceder. Bem pode ser que nossas debilidades nos persigam, porque muitas vezes apresentamos nossos pedidos ao homem em lugar de pedirmos a Deus. E este é o grande erro do cristão. Não priorizar a pessoa de Deus quando percebe as suas necessidades e dificuldades. A nossa tendência rebelde é procurar os recursos que estão à nossa mão. Mas a oração é justamente o estado elevado pelo qual nós nos aproximamos de Deus e podemos derramar diante dele o nosso coração. Assim como na súplica que nós manifestamos o nosso sentimento de necessidade, na oração nós temos ampla diversidade de assuntos para tratar com Deus. Brown, na sua pesquisa, diz assim: a oração neotestamentária pode dizer respeito a qualquer coisa, desde o menor assunto até o maior, desde as questões de hoje até as da eternidade. Então eu fico pensando, o que a gente vai incluir na oração? Na oração, a gente pode incluir os elementos de adoração. Pode se lembrar de vários textos bíblicos que nos falam de como os profetas, os salmistas, os evangelistas, a visão de João em Pátimos mostram como a adoração é um elemento presente na oração. Mas também a palavra de Deus nos diz que é um momento de transparência diante de Deus, porque nós confessamos ali os nossos pecados, nós falamos das nossas fraquezas e das nossas perplexidades. É um momento pelo qual nós olhamos para o além e acima da própria contemplação da natureza, nós contemplamos a grandeza, a santidade de Deus, a paciência de Deus, as forças de Deus para a nossa vida. Um tempo em que a gente não fala nada, mas que simplesmente a gente observa o mover de Deus na nossa vida, no passado, no presente, e a esperança que Ele coloca para o nosso futuro. É um tempo de louvação,
de gratidão a Deus pela obra de Jesus Cristo, é um momento de exaltação da obra que Jesus Cristo executou na cruz do Calvário em nosso favor, de como ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É um tempo de conversa, é um tempo de contar para Deus, ainda que Ele saiba todas as coisas e antes mesmo que a gente fale ou pense, é um tempo de falar com Ele a respeito do que a gente observa. Muitas vezes a gente fica inebriado com a cor da natureza, com os instantes que a natureza nos proporciona, e é muito bom a gente dizer: Deus, como o Senhor, meu Pai, é uma pessoa criativa, uma pessoa bonita, uma pessoa que efetivamente tem me dado esse momento de prazer, esse momento de beleza ao contemplar a tua natureza, ao ver as coisas acontecendo, ao ver os filhos crescendo e manifestando a tua graça. É um tempo de conversa, é um tempo de petição, é um tempo de pedir a orientação divina, de sabedoria, é um tempo de abrir o coração para suplicar pelos nossos queridos, pelas pessoas que nós amamos, pelo trabalho que nós realizamos, pelo percurso que nós vamos fazer quando nós estamos em viagem. É um tempo de abrir o coração, é um tempo de desabafar, de contar para Deus as nossas frustrações. A oração, então, tem esta finalidade de ser dirigida exclusivamente a Deus, mas tratar de qualquer coisa. Nós vimos a súplica que mostra o nosso sentimento de necessidade e faz parte da oração, mas também agora nós vemos que a oração é sim o expediente geral da nossa atividade relacional com Deus. Mas vamos caminhar. A terceira palavra é intercessão. E o comentário é que das três palavras que já vimos, súplica, oração e intercessão, esta é a palavra mais interessante. O significado mais recente da palavra intercessão é o de entrar na presença de um rei e apresentar-lhe um pedido. Quer dizer que o caminho até Deus está aberto para nós. O Senhor nos outorgou este dom único de falar com Deus na intimidade. Temos a oportunidade de levar nossas petições e as de outrem diante do Rei, na completa confiança de sermos ouvidos. Eu fico pensando que a intercessão, naturalmente, tem esta ideia de nós pensarmos no outro, não é? Temos uma agenda extensa se pensarmos que todos os irmãos e as irmãs, todos os nossos familiares, o governo, as situações que nós enfrentamos, a carestia da vida, o lugar onde morar, uma porção de situações que são espirituais ou não, acabam se transformando em assuntos, em pauta de oração e, naturalmente, é muito bom saber que uma pessoa está orando por nós enquanto nós vivemos. Pois bem, se isso é gostoso, se isso é bom, se isso é produtivo na nossa vida, imagine se nós fizermos isso uns pelos outros sem cessar e nós realizarmos esta parte da oração gastando bastante tempo, não para falar de nós mesmos, não para ficar pedindo coisas a Deus, mas ficar assim, lembrando das outras pessoas, agradecendo pela vida dos outros, louvando a Deus pela bênção que os outros trazem para a nossa vida e pedindo também a graça de Deus sobre eles. Eu trago aqui
alguns textos do apóstolo Paulo e de Hebreus que nos ajudam a perceber como a intercessão é um expediente importante e necessário na oração. Primeira coisa, nós vemos que existe uma ajuda divina para nós no quesito intercessão. E o Espírito, diz a Escritura, nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas observe agora, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Nós não sabemos orar de acordo com o que Deus gostaria de receber. O próprio apóstolo Paulo está dizendo isso. Entretanto, o Espírito Santo usa o expediente da intercessão para nos ajudar. É muito bonito ver isto, é gratificante ver isto, que o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, está utilizando da intercessão como um mecanismo para corrigir, para fazer com que as orações que nós fazemos sejam orações que acabem atingindo os objetivos de Deus para a nossa vida. Se nós oramos errado, o Espírito corrige. Se nós oramos certo, o Espírito mantém aquilo. Tudo isso por meio da sua própria ação de intercessão. Lá no capítulo 8 de Romanos, ainda no verso 34, existe aquela pergunta do apóstolo: quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus. E o que é que ele está fazendo? O apóstolo Paulo está dizendo, ele intercede por nós. Há uma atividade contínua. É claro que ele nos salvou de uma vez. Em esperança nós estamos salvos. Mas também fica muito claro que ele está trabalhando, que ele está a cada dia velando, pedindo ao Pai, encaminhando nossas orações ao Pai, na forma de intercessão por nós. Mais um texto agora de Hebreus está mostrando a respeito de Jesus Cristo e confirmando a mensagem que Paulo deu em Romanos 8:34. E diz assim, portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Notem agora, ele vive sempre para interceder em favor deles. Que coisa maravilhosa nós pensarmos que Jesus Cristo vive sempre para interceder a favor dos salvos. Nós não estamos sozinhos na batalha espiritual. Pelo contrário, nós somos liderados por Jesus Cristo, nosso cabeça, e uma das ações deste nosso cabeça é interceder à direita de Deus, na honra que ele já tem, na glória que ele já tem, viver para interceder em favor dos que se aproximam de Deus por meio de Cristo. Então, eu te convido a pesquisar a sua Bíblia em Efésios capítulo 3, de 14 a 19, para você ver como é que o apóstolo Paulo, então, faz a sua intercessão. Nós vamos ler agora, e ele diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior,
e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Dá para observar que o objetivo da intercessão do apóstolo Paulo é o crescimento dos efésios. Assim, nós podemos imaginar que no nosso tempo a intercessão deva tomar esse rumo, o de levar os nossos queridos à presença de Deus, para que Deus os abençoe com crescimento, com vigor, com estatura, com graça, a fim de que eles sejam testemunhas de Jesus Cristo na terra. E nós vamos para o último sentido deste texto, que é o de ação ou ações de graças, Eucaristia. E então o comentário que nós temos ao lado é este: orar não significa somente pedir coisas, também significa agradecer por tudo. E para muita gente a oração é um exercício de pedidos e queixas, quando deveria ser também um exercício de agradecimentos. É certo que temos o direito de filhos de pedir coisas, mas agradecer por tudo o que Deus nos dá é um ato de reconhecimento e de confiança na ação divina, porque Ele sempre faz mais do que pedimos ou do que pensamos em pedir. Muito bem. Diante deste quadro, vamos nos lembrar então que orar não significa apenas ou somente pedir coisas, mas também significa agradecer por tudo. E eu trago aqui uma reflexão acerca do passado. Por que nós devemos ser gratos? Olhe o nosso passado. Pense no seu passado. O que é que Deus já fez por você? Não é? Conte as bênçãos. Conte as bênçãos. E eu trago aqui 1 Timóteo 1, de 12 a 14, quando o apóstolo Paulo diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu. Ele nasceu em Tarso, ele foi criado na fé judaica, ele foi tornado fariseu, mas Jesus o encontrou no caminho de Damasco. Então ele diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. O passado de Paulo, ainda que vivido na pureza da religião, era impuro aos olhos de Deus e Paulo era agressivo contra o evangelho. Diz o texto bíblico que ele era blasfemo e perseguidor e insolente. E ele diz: mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Quer dizer, mesmo estando na ignorância, mesmo estando na incredulidade, Deus lhe deu misericórdia. Deus derramou sua misericórdia. Isso acontece conosco também. Isso aconteceu na nossa vida. E ele diz: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. E assim, o apóstolo Paulo se tornou uma das maiores testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo na terra. Ele testemunhou a várias etnias, ele percorreu muitos países dentro do Império Romano, muitas regiões, quero dizer, e com isto ele efetivamente se tornou uma testemunha das mais poderosas do Evangelho de Jesus Cristo. Mas olha o passado dele. E ele simplesmente diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu. Tudo mudou quando Cristo entrou na minha vida
e eu não posso deixar de agradecer pelo que aconteceu lá atrás. Mas, falando do presente, nós nos lembramos do Antigo Testamento, do Salmo 100, que nós gostamos muito, e que diz assim: entrem por suas portas com ações de graças e em seus pátios com cânticos de louvor. Deem-lhe graças e louvem o seu nome. Uma das cantigas, uma das frases mais notórias do Antigo Testamento é esta: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós estamos vivendo dentro da bondade do Senhor, dentro da misericórdia do Senhor, apesar dos tempos serem difíceis. É por isso que o apóstolo Paulo encoraja os crentes de Tessalônica a serem gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então veja, eu tenho que ter o meu sentimento de necessidade, eu tenho sim que ter um expediente com Deus em que eu tenha liberdade de tocar em todos os assuntos, de pedir, de contemplar, de adorar. Eu tenho sim que pensar nas outras pessoas e assim como o Espírito Santo e Jesus Cristo intercedem por mim, eu devo interceder pelos outros. Mas agora, aqui no meu presente, cada situação que eu vivo, cada situação que você vive, nós vivemos, nós precisamos olhar sob a ótica da gratidão, numa verdadeira demonstração de fé, de fidelidade ao Senhor. No futuro, eu trago para você uma palavra de Isaías, capítulo 12, que diz assim: naquele dia vocês cantarão: eu te louvarei, ó Senhor, ou eu te darei graças, Senhor. Estavas irado comigo, mas a tua ira passou, agora tu me consolas. Vejam, Deus veio me salvar. Confiarei nele e não terei medo. O Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele me deu vitória. O apóstolo Paulo, quando falou da questão de vitória, ele disse que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O que ele quer dizer com isto? Ele quer dizer que, na nossa esperança acerca do futuro, Deus nos livrará de toda a condição maligna. Deus nos livrará, Deus nos trará para perto de si e nós viveremos na presença de Deus eternamente. Eu devo agradecer isso já? Sim, certamente. Eu devo agradecer isto desde já. Porque isto inunda o meu coração, reforça a minha esperança. Então, a ação de graças é, na verdade, um retrospecto daquilo que Deus já fez, uma confiança de que Deus está conduzindo no meu tempo presente e uma esperança manifestada por meio da fé nas promessas que Deus nos concede pela Escritura. Vejam a última parte do versículo, então. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Ou seja, nossa vida devocional com Deus, nossa vida de oração com Deus deve passar por esses 4 momentos. O sentimento de necessidade, a liberdade de falar qualquer coisa com o Senhor e de adorá-lo, a liberdade de colocar outras pessoas na presença de Deus e a liberdade de reconhecer as bênçãos, de reconhecer a graça de Deus para conosco. Mas agora o apóstolo Paulo canaliza a orientação a Timóteo, dizendo que isto se aplica para todas as pessoas, em favor de todas as pessoas. Portanto, o nosso ministério de oração cresce muito.
Nós não estamos mais pensando unicamente na nossa pessoa, na nossa família, no nosso círculo pequeno de amizades, mas nós estamos pensando no mundo, na Terra, nos habitantes da Terra. Nós estamos pensando nas pessoas que estão em autoridade, nós estamos pensando nas pessoas que estão em pobreza, nas pessoas que estão passando por lutas de enfermidade, nós estamos pensando na sociedade caótica. E, especialmente, nós estamos dirigindo as nossas reflexões para a igreja. Então, queridos irmãos, o que significa esse conjunto de termos que o apóstolo Paulo usa? A nossa atividade diante de Deus, a nossa vida diante de Deus. Quando nós oramos, e oramos em nome de Jesus, como a palavra nos orienta, nós entramos na presença do Deus dos exércitos, do Senhor Todo-Poderoso. E eu quero convidar você para crescer nesta área, ainda que você já seja uma pessoa de oração. Ande mais, viva mais em oração para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.